Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita. Boa noite, Namastê, Harion, Wagner. Como é que tá o som, Wagner? Tranquilo? Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos. Beleza. Mukshiyamamrita. Bom, hoje, Wagner, a ideia é nós conversarmos um pouco sobre alongamento, né? A importância desse alongamento. E lógico, né? Obviamente a gente está falando sobre os asanas, mas esse conceito do alongamento tem uma questão aí, Namastê, tem uma questão aí envolvendo desapego, tá? Mais na frente nós vamos conversar sobre desapego também. Quando eu chegar num ponto da live, eu vou falar, ó, o desapego, não esquece isso. A gente vai falar sobre essa questão do desapego, que tem uma relação corpórea. Lembra que na live passada eu falei sobre a questão do Hatha Yoga trabalhar com uma via de mão dupla, né? O corpo influencia a mente influencia o corpo. Então, tem uma questão aí que é importante a gente estar atento, tá? Observando isso para o nosso desenvolvimento. Não só físico, né? Desenvolvimento psíquico, emocional. Está muito na questão disso. Então, o que acontece? O primeiro ponto aí nessa questão do alongamento é alongar, né? Porque eu falei até na live passada que nós temos uma tendência, a musculatura humana tem uma tendência a encurtamento. Ela tem uma tendência a tensionar. A tensão, ela é da natureza humana, a tensão, tá? Muscular, para manter o nosso esqueleto coeso e arrumado, para que nós possamos desenvolver marcha, nós possamos saltar, possamos caminhar de modo adequado. Então, há uma necessidade de uma tensão. Só que o que acontece é que o estilo de vida, principalmente nós que vivemos em cidades, há uma tendência de nós exacerbarmos essa tensão. E isso começa a nos trazer uma série de prejuízos, tá? Então, por isso que o yoga ele vai estar trazendo essa visão diferente de como tratar o corpo, tratar os músculos e como você vai criar uma visão mais natural, não, uma visão mais amena de você com você. Essa que é a ideia, tá? De você, namastê, de você não ser tão tenso, tão severo, né? Com sua estrutura muscular, psíquica, emocional. Então, a ideia é essa, né? Então, uma coisa que a gente pode estar conversando nesse primeiro momento é o seguinte: se você parar para pensar, pode-se imaginar que é quase que impossível, né? Alongar um músculo além do comprimento normal dele, né? E se você parar para pensar, tem uma certa verdade nisso daí, né? Você não pode alongar o músculo além do que ele permite ser alongado. Está na natureza do músculo. Agora, a questão toda é o que eu falei. O músculo de uma pessoa de cidade é diferente de um músculo de uma pessoa do campo, uma pessoa do interior, de áreas rurais, áreas de pouca densidade populacional. Porque aí nós estamos fazendo com que as tensões que são inerentes do ser humano de cidade, elas vão terminar não ocorrendo no interior, em locais de menor população, menor tecnologia, menor desenvolvimento, vamos chamar assim, tá? Inclusive são lugares melhores para se viver, né?
por causa da própria natureza, né? O ser humano está mais próximo da natureza nesses lugares do que dentro das grandes cidades, que é onde nós vivemos hoje. Mas a ideia aqui é que esse homem civilizado, esse homem de cidade, ele tem uma tendência a não ter essa musculatura num comprimento normal. São muito encurtados os músculos do homem de cidade, tá? E eu não estou falando aqui de fisiculturista, não. São pessoas que não são praticantes de halterofilismo, de musculação, tá? Não é isso que eu estou falando, não. Normalmente, quem é de cidade é encurtado, tá? Por conta desses fatores que eu mencionei anteriormente, que são as tensões, pagamento de boleto, possibilidade de demissão de emprego, todas essas tensões, namastê, todas essas tensões é uma sutileza, né? Todas essas tensões elas vão estar concorrendo para que haja uma tensão extra dentro do sistema que nós temos como corpo, né? E, logicamente, que o nosso emocional, a nossa vida psíquica também vai junto com isso, né? Não há como separar uma coisa da outra. Está tudo junto e misturado. Então, a pessoa, por exemplo, que é sedentária, essas pessoas que não fazem absolutamente nenhum tipo de atividade física, não fazem uma caminhada, elas são incapazes, por exemplo, de subir escadas quando chegam num prédio, fazer uma caminhada para ir até a padaria. Não, tem que ir de carro. Se não tiver um carro, é um problema, pede alguém para fazer o que é para ser feito. Se possível, não saio de casa. Enfim, todo tipo de manobra para não ter nenhum tipo de atividade física. Essas pessoas, elas têm um encurtamento devido a essa condição primária e por elas não fazerem nenhum tipo de movimento, né? Então, por isso é que, no caso delas, ocorre um encurtamento. Agora, qualquer músculo que ele não seja usado tem uma tendência natural a encolher, tá? Eu não sei se vocês já observaram pessoas já com uma idade mais avançada. Quando eu falo isso, eu estou falando de pessoas já de 80 anos de idade para cima, tá? 80, 85, 90. Essas pessoas, muitas vezes, elas têm dificuldade de manter as pernas esticadas. Por que ocorre isso? Devido a, muitas vezes, o sedentarismo, né? A pouca movimentação dessas pessoas, muitas vezes até porque ela acredita que uma pessoa nessa idade não deva se movimentar muito, a musculatura posterior das coxas delas começam a encurtar. E aí, encurtando, dificultam que ela estique as pernas. E como, obviamente, ela não faz nenhum tipo de esforço para esticar as pernas, a tendência é essa musculatura encurtar cada vez mais. E aí você percebe que a pessoa começa a caminhar com as pernas levemente flexionadas. Entendeu? Então é uma postura esquisita, é uma postura estranha. Mostrando até um certo declínio da saúde da pessoa, né? Uma limitação de movimento. Entendeu? Mas isso é proveniente da natureza muscular que tem uma tendência a encurtar. Por isso, a musculatura tem que ser estimulada constantemente. Sempre estimulada para que ela não encurte. Tá? Inclusive, eu mesmo vivi uma experiência desse tipo. Quando eu nasci com uma má formação, né? Os meus joelhos se tocavam e os pés afastados. Então, quando eu caminhava ou corria, os meus joelhos batiam um no outro. Namastê. E o que ocorre é que essa pancada de um joelho no outro fazia muitas vezes com que eu caísse. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu estou falando isso, eu devia ter 3 anos de idade nesse período. Tá? Na época, a tecnologia que existia em termos de tratamento, namastê, a tecnologia que existia em termos de tratamento, namastê, era você colocar gesso na perna toda, né? Conforme vai encurtando, vai ficando difícil de se alongar, causando muitas dores. É isso aí. E dói mesmo, para você tentar recuperar o alongamento muscular é bem doloroso. Não é uma coisa. E aí requer paciência, né? Então,
Tem que procurar evitar cair nesse tipo de situação. E aí, como eu estava falando, a questão da técnica que existia na época de ortopedia era você engessar a perna toda da pessoa. Então eu fiquei com a perna engessada da virilha até os dedos dos pés, quer dizer, só os dedinhos que ficavam de fora, nas duas pernas. Então as minhas pernas, elas terminaram ficando completamente esticadas. Ou seja, aquela proximidade de um joelho no outro meio que deixou de existir. Eles alinharam minhas pernas com gesso e botaram gesso ali e eu fiquei 60 dias com gesso nas pernas. Então o que aconteceu? Quando foi removido o gesso das minhas pernas, por conta do tratamento, a minha perna estava assim, ó. Perna como se fosse de Biafra, Etiópia, uma pessoa sem musculatura nenhuma nas pernas. Aí um amigo da minha família, que era massagista, ele vinha, dava banho de luz nas minhas pernas e fazia massagem toda semana. 3 vezes por semana ele vinha e fazia isso. E aí eu fui me recuperando. Nesse processo, namastê, eu precisei usar botas ortopédicas, né? A bota que eu usava era uma bota de 12 quilos. Então ela tinha uma chapa metálica na parte de baixo, que era o entendimento da época de fazer uma tração, para que eu não saísse do alinhamento que tinha sido colocado através do gesso. Era o que tinha na época, né? E aí eu fiquei usando essa bota de 12 quilos. Felizmente, a minha mãe era uma mãe bem sargento, né? Bem sargentona mesmo, bem rigorosa. Eu só tirava em 2 ocasiões a bota, para tomar banho e para dormir. Tirando isso, eu estava sempre com a bota no pé. E aí, esse trabalho, eu fui recuperando minha musculatura das pernas e tudo, e recuperei a musculatura completamente. Graças a Deus, eu tenho as pernas bem fortes, apesar dos 58 anos, né? Então, o que acontece é que esse trabalho de você manter ativo a tua musculatura, ela é de vital importância. De vital importância. Então, voltando ao tema, o sedentário, ele passa por esse tipo de transtorno, tá? De não ativar a musculatura e ter sua musculatura totalmente encurtada, tá? Então ele não tem hábito de praticar, né? Então, no atleta, a pessoa que pratica exercício com regularidade, vai ocorrer exatamente o contrário, tá? Quando você tem uma tendência a contrair com frequência essa musculatura, porque à medida que você começa a praticar atividade física, um esporte, principalmente esporte de impacto, há uma tendência natural de você procurar contrair e alongar, até para você ter uma resposta em termos de segurança, de estabilidade maior. Então, você vai, de modo deliberado, fazer no momento da contração, uma contração cada vez mais severa. Isso eu estou falando independente de você estar usando algum tipo de peso, tá? O teu próprio corpo já vai fazer esse tipo de trabalho. É chamado isso hoje de calistenia, tipo flexão de braço, são exercícios que você faz usando o teu próprio peso, as barras paralelas. Então, é o teu próprio peso que você está fazendo. Mas existe o pessoal que pega peso. Pega um peso extra para aumentar a massa muscular, aquela coisa toda, né? E o que ocorre é que quando há uma frequência, esses músculos, eles tendem a ficar com um aspecto globular, arredondados, tá? É um tipo de musculatura proveniente desse tipo de atividade. Então, só que o que acontece? Eles, em vez de ter um ganho, como eles não alongam adequadamente, e aí vê bem, não é que a pessoa não faça alongamento, não é isso. Ela pode até fazer. Mas às vezes o alongamento ele é insuficiente para a quantidade de contração que está sendo feita. E aí essa inadequação torna os músculos duros e menos alongados, tá? Do que eles deveriam ser. A própria Kurunta nos auxilia neste alongamento com o nosso próprio peso. Perfeitamente. Muito bem observado, Wagner. O alongamento do Kurunta é um alongamento maravilhoso. E você também tem algumas práticas de asanas, esse tipo de alongamento, que eu costumo chamar de alongamento passivo.
Ou seja, basta você colocar o teu corpo numa determinada posição e relaxar, que ele naturalmente se alonga, entendeu? Com o teu próprio corpo, com o teu próprio peso. Então eu acho isso uma coisa fantástica. O Kurunta cumpre bem esse tipo de papel, né? Então o que acontece? Muitas vezes os ginastas, né, o pessoal que pratica ginástica, eles ficam até surpresos, né, quando eles vêm fazer uma prática de Hatha Yoga, que apesar de ser uma postura às vezes de certa até simplicidade de fazer, não é uma postura de grande grau de dificuldade, isso produz desconforto na pessoa que pratica ginástica, entendeu? Mas esse desconforto é decorrente da ausência de alongamento. Como o alongamento é insuficiente em função do número de contrações, a pessoa sente desconforto, entendeu? Então isso é uma coisa que tem que se observar para que você possa ter o tal ganho de massa muscular que você deseja, almeja, sem perder o alongamento, que é extremamente importante, tá? Então, o alongamento dos músculos que estão encurtados, né? O yoga ele vai ter uma característica, uma capacidade de estar recuperando, devolvendo para a gente esse alongamento que foi perdido, né? Uma pergunta que nós poderíamos estar fazendo: bem prática. Namastê. Bem prática. Como é que eu vou saber se o meu músculo está com um comprimento normal ou não? O que vocês acham? Diz aí para mim o que vocês acham. Qual seria, como eu poderia saber se a minha musculatura está com um comprimento normal ou não? E aí, o que vocês acham? Vamos ver se vocês estão ligados no que eu estou falando. Namastê, Débora. A pergunta foi essa, né? Como é que eu vou saber se os músculos estão com comprimento normal ou não? Como é que eu vou saber isso? É uma forma de eu tenho que me aferir, eu tenho que verificar se minha musculatura está com comprimento normal ou não, ou se ela está muito encurtada. Como é que eu vou verificar isso? O formato da musculatura, sim, tem uma relação com o formato da musculatura, mas a questão ainda não é essa. Porque o que acontece é o seguinte: como nós temos biotipos muito diferentes uns dos outros, inclusive no Brasil, essa questão da miscigenação, você tem muitas pessoas com corpos muito diferentes uns dos outros. Isso dificultaria para nós fazermos uma aferição. A questão aí é outra. Está próximo, está indo por aí, mas ainda não é isso. E aí, o que vocês acham? Que poderia ser o fiel da balança para te dar uma leitura se a tua musculatura está encurtada ou não. Que tipo de parâmetro, que tipo de elemento no nosso corpo daria esse tipo de noção para a gente? Essa que seria a ideia. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Os músculos estão ligados aonde? Eles estão ligados aos tendões, tem ligamentos, o nome já dá ligamento, né? E esses tendões e ligamentos ficam ligados aqui. Sim, isso aí é um ponto importante. No caso do yoga, a dificuldade em fazer algumas asanas. Não, tá no caminho, é isso aí, é por aí. Mas olha só, a minha musculatura, ela se liga a tendões. Esses tendões e ligamentos, eles vão, namastê, eles vão estar se ligando o quê? Nas articulações. Então o que acontece? O que vai me dar a noção clara se a minha musculatura está encurtada ou não
é a mobilidade da minha articulação. Se eu consigo ter um movimento articular livre, amplo, liberado, eu tenho um bom alongamento de músculo ligado àquela articulação. Pode ser que outra não, mas para aquela ali que eu estou aferindo, tá legal. Agora, que eu não consigo mover a minha articulação, cara, minha musculatura está encurtada. Eu preciso ganhar espaço da musculatura para poder liberar minha articulação. E aí vocês veem o seguinte, como é que esse tipo de coisa é uma coisa séria. Porque a articulação, além de passar uma série de nutrientes ali, e a nossa mobilidade depender dela, tá? Para você, porra, se você andar, você precisa de quadril, de joelho, de tornozelo. É tudo articulação. Não basta ter músculo. Tem que ter articulação livre para você poder fazer uma caminhada, para você correr. Namastê. Agora, se eu não consigo movimentar minha articulação, é porque há um encurtamento na minha musculatura. Aí veja bem, vamos lá. Um problema que ocorre muito a nível de joelho é a musculatura da coxa encurtada, que é chamada de quadríceps crural. São 4 músculos que nós temos nas coxas, que são extremamente fortes. Porém, se você não alongá-los, você começa a prejudicar a tua articulação do joelho. Você começa a tirar a mobilidade dela. Entendeu? Então, muitas vezes, você percebe que tem pessoas que se empenham muito em fortalecer e até em ampliar. Vamos lá, gente. Não existe mágica. Não existe mágica. Tenta imaginar o seguinte, olha só. Deixa eu pegar alguma coisa para mostrar para vocês aqui, que vai servir de exemplo. Eu vou mostrar por mim mesmo, olha só. A nossa musculatura está aqui. Nós temos um músculo aqui. Imagina que isso aqui é a musculatura da coxa, tá? Musculatura da coxa. Aí eu começo a fazer exercícios para aumentar essa musculatura, fazer ela ficar maior. Só que, vê bem, se eu faço exercício, a musculatura é isso aqui, tá vendo? Entre esses dedos aqui, tá? Que eu estou balançando. Esse é o fecho de músculo da coxa. Se eu quero que minha musculatura da coxa fique mais larga, para ficar com colchão, obviamente que não tem mágica. Se eu ganhar em largura, eu vou perder em alongamento. E aí foi o que eu falei no início. Você vai ficando com a musculatura arredondada. E essa musculatura arredondada, ela torna a musculatura dura. Ela vai ficando com muita dificuldade para alongar. E, obviamente, ela vai limitando a nossa articulação, seja ela qual for. Se eu faço muito trabalho de peito, de braço, eu tenho que ter muito cuidado de alongar musculatura de peito e de braço para não prender e tirar a mobilidade do meu ombro. Assim acontece com o joelho. Então, muitas queixas que acontecem nas práticas de yoga com relação ao joelho são decorrentes de um excesso de contração de musculatura de coxa, e até de perna também, porque o joelho está no meio do caminho entre a perna e a coxa, então ele faz a ligação de 2 partes do membro inferior. Então, esse trabalho de encurtamento, ele é altamente prejudicial para essa articulação. E olha só, o que lubrifica a nossa articulação é um líquido chamado líquido sinovial. Se você não movimenta adequadamente, namastê, se você não movimenta adequadamente a sua articulação do joelho ou qualquer outra, o seu corpo entende que essa articulação não está precisando de nutrição, porque ela está meio que parada. Mas ela está parada porque os músculos não deixam que ela se movimente, porque há uma contração excessiva e um encurtamento dessa musculatura em termos de fibra. Por quê? A fibra encurtou e ela ganhou em largura. Então, quando você pensa na hipertrofia de braço, perna, quadril, ombro, você está atentando automaticamente contra as suas articulações, ou seja, reduzindo a vida útil delas.
não é falando do CrossFit, mas eles exageram nesse trabalho de arredondar os músculos sem a menor noção dos danos nas articulações e encurtamento. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Essa questão do CrossFit está até na moda, então fica mais evidente. A gente vê o pessoal passando na rua, correndo, fazendo as coisas assim. Mas o excesso de exercício, isso é uma coisa, tanto na Índia quanto na China se fala muito sobre isso. O excesso de exercício, ele é tão danoso ao nosso corpo quanto a ausência de exercício. É o extremo. Entendeu? E, por exemplo, há um tempo atrás, uma aluna, ela conversando comigo, ela perguntou assim: poxa, o meu marido, ele pratica muito exercício e ele não consegue ganhar massa muscular. Aí eu perguntei para ela assim: ele se alimenta legal? Ela falou assim: ele se alimenta bem. Eu falei: ele faz uma quantidade boa de exercício, direcionado? Não, ele faz. Aí eu perguntei para ela assim: e ele faz repouso? Aí ela falou: não, ele não faz, nunca faz repouso. Eu falei: está explicado porque ele não ganha massa muscular. Porque tem que ter repouso. O processo de crescimento, né, de anabólico, né, de crescimento, tem uma relação com repouso. Até para o próprio organismo se recuperar de treinamento. Se você não dá tempo suficiente para você se recuperar, você começa a ter perdas. Né? Você ou não consegue ganhar, como era o caso dele. E aí, eu estou falando de modo muito genérico, mas cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Né? Então é muito importante ter atenção em relação a isso, porque a prática parece uma coisa muito óbvia, né? Muito simples, mas ela envolve uma série de observações que você tem que fazer em relação a você mesmo, para você ver se você está caminhando da forma que é mais adequada ou não. E não tem nenhum problema se não estiver caminhando da forma mais adequada. Você pode parar, faz uma revisão e dar um outro rumo para aquilo que você está fazendo. Seja a prática de asana ou qualquer outro tipo de prática. Entendeu? Então isso é muito importante a gente ter isso em mente. Sobre a questão dessa mobilidade decorrente da resistência muscular, fica bem evidente que os músculos não estão com o alongamento que deveriam estar. Eles estão com um alongamento insuficiente. De um modo geral, os yogis, né, os grandes praticantes de yoga, eles têm as articulações bem liberadas. Né? Há um constante monitoramento. O problema é que pessoas estão preocupadas somente com a estética. Exatamente. Ficarem com o corpo padrão. É isso aí. Cara, o que acontece? Olha só. Eu falo muito isso nas aulas, sabe? Sobre a questão do sentimento de bloco. Que também tem uma relação com o sentimento de manada, né? É você não conseguir entender que você é um ser único. E que você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Você é único. Então essa questão da moda, essa questão de todo mundo está fazendo, tem que fazer também, é uma coisa que precisa do amadurecimento, né, para poder vencer isso, sabe? E tem pessoas que elas têm dificuldade para amadurecer, né? Então elas vão para onde está ventando. Ó, a moda agora é usar a calça assim. Ó, agora a moda é fazer isso. Agora a moda é fazer aquilo. E a pessoa está sempre na moda, sabe? E isso é uma forma de manipulação, né? Se você parar para analisar, as pessoas são manipuladas através desse tipo de estímulo. E a questão da falta também, na ausência nossa, de pensamento analítico e reflexivo. Né? Não analisar necessariamente a vida do outro, mas eu analisar minha própria vida. Né? Eu me analisar. Isso serve para mim? Isso me interessa? Isso faz meu olho brilhar? Sabe, se a resposta é não, cara, para que eu vou fazer? Não faz sentido. Entendeu? Eu, por exemplo, eu uso muito isso na questão do consumo. Eu só compro coisas que realmente eu preciso. Eu sou literalmente um consumidor do século XIX. Entendeu? E vê bem, eu assisto Netflix. Você não pensa que o cara é primitivão lá, o cara não assiste nada. Não, não. Eu assisto Netflix, eu fico ligado em tecnologia, como a tecnologia pode me ajudar, pode fazer meu trabalho ficar com qualidade melhor. Entendeu?
Então, não tem esse negócio. Agora, em termos de consumo, comprar, pô, cara, se a troço não me é útil, para que eu vou comprar? Eu não estou precisando disso. Entendeu? E agora, também tem uma outra relação, que foi uma coisa que um ganho que eu tive com o yoga, de entender o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso para estar bem, sabe? E de um modo geral, para mim, a receita não é muito diferente para outras pessoas, tá? A gente precisa de muito pouco para ficar bem, se você parar para analisar, sabe? Você tem uma casa, você tem um certo conforto, você tem um pouquinho de dinheiro para você de repente fazer uma coisa ou outra caso você precise, você tem alimentação, sabe? Você tem uma vida calma, tranquila, cara, você tem o necessário para você viver bem. Qualquer coisa que inventem, ah não, porque precisa disso, daquilo, outro, cara, isso aí é fantasia. E ou, de repente, alguma historinha para que você compre alguma coisa de alguém. Essa que é a realidade. Entendeu? Então, eu até falo com as alunas, né? Seja uma trabalhadora do século XXI e uma consumidora do século XIX. É a melhor forma de você guardar grana, sabe? De você financiar suas viagens, caso você queira, sabe? Cursos, para você se melhorar, ser uma pessoa melhor com você mesmo, com a sociedade com a qual você pertence. Entendeu? Então, a questão vai por esse caminho, sabe? Você ter consciência do que você está fazendo, não é comprar por comprar, né? Comprar porque todo mundo compra, né? Você vai vendo que você não tem necessidade de certas coisas, né? Aquilo ali não cabe na tua vida, pô. Fazer o que com isso? As pessoas falam assim, ah, pô, por que tu não compra um relógio tal? Pô, tem o celular, cara. O celular eu vejo a hora. Pô, não sei o que. Pô, cara, tem necessidade disso, daquilo. Não preciso disso, preciso daquilo. Para que eu vou comprar? Não faz sentido. Agora, voltando à questão da musculatura, né? Do ponto de vista fisiológico, né? Esse alongamento da musculatura, ele vai ter uma atuação de forma energética, né? Sobre certos receptores nervosos que existem na musculatura e eles são sensíveis à mudança na tensão muscular, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque reflexivamente toda a série de reações vão ser desencadeadas no corpo através da mediação desses receptores nervosos, tá? Então tem até um corpúsculo chamado Golgi que faz isso, mas tem outros, mas esse é um dos principais, tá? Então, uma outra questão é que quando você faz com que o músculo fique estirado, ele fica sem sangue, tá? E quando ele volta ao normal, ele vai correr para se encher de sangue fresco. Então você vê que o trabalho do alongamento, ele tem uma tendência aí a rejuvenescer o organismo, restaurar o organismo, recuperar esse organismo que está sendo trabalhado. Entendeu? Então por isso você vê uma importância muito grande no alongamento, né? Não é uma coisa, alongou por alongar, não. É alongar de modo consciente, você sabe o que você está fazendo. Houve uma contração, houve, mas tem que ter um alongamento. Então você começa a condicionar a sua vida a esse aspecto, né? Uma questão que eu falei no início da live, e que eu queria aproveitar agora esse momento para estar falando, é o seguinte: tudo isso que eu falei com vocês aqui sobre alongamento tem uma relação psíquica com apego, sabe? O próprio Wagner comentou sobre essa questão do corpo padrão, né? Tem uma questão aí, né? Muitas vezes a pessoa cria uma fixação com determinado tipo de corpo, determinado tipo de atitude, e ela fica tão fixada em obter aquele resultado que qualquer tipo de mudança é meio que assustadora. Então ela termina não permitindo. E existe um outro aspecto também do imediatismo, né? Isso é uma coisa que, na minha opinião, um dos fantasmas do século XXI é o imediatismo. As pessoas são assombradas pelo imediatismo, ou seja, eu tenho que fazer para ontem, eu estou ficando para trás, todo mundo está fazendo, eu não estou fazendo, sabe? Então esse imediatismo,
ele nem permite que você avalie se aquilo que as pessoas estão fazendo se cabe na sua vida, se é interessante para você. Você quer fazer porque alguém falou que você vai ficar para trás caso você não faça. Então, a pessoa cria um regime de urgência onde não existe, né? Então isso é uma condição que leva a um processo de apego, né? Apego a um resultado. Eu gosto de usar muito essa questão do apego, porque vocês devem viver isso, como eu vivo também, de que vocês são jogados para determinadas situações, mesmo contra a sua vontade, né? E isso, em vez da pessoa se exaltar, se irritar com esse tipo de manobra, vamos chamar assim, do universo, ela deveria procurar olhar para o universo e tentar entender o que o universo está vendo que ela não está vendo. É uma outra leitura. Eu não consigo ver tudo, eu não consigo saber tudo da minha vida. Por que eu estou indo fazer isso agora? Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? Por que eu estou tendo que fazer esse tipo de trabalho quando minha vontade não era essa? Percebeu? A minha vontade não era essa. Então, o universo muitas vezes ele nos leva para situações e que não está muito claro para a gente. Agora, vê bem, essa confiança no universo, aliada a um desapego consciente, faz com que eu enxergue não situações desastrosas, namastê, mas oportunidades de eu poder me projetar melhor na vida. Então, é uma vida sem choques. Sem choques. Porque são choques, muitas vezes, na sua maioria, desnecessários. Não há necessidade. É como se você se comportasse como água de rio. Tem uma pedra na sua frente, você corta, passa em volta. Por quê? Porque bater de frente, qual é o ganho? Bater de frente. Sabe? Então, essa questão de bater de frente, ela muitas vezes está associada a um apego meu. Por quê? Porque outrora eu já fiz isso. Eu entendi no passado que era uma coisa boa e produtiva. Só que não é. E mesmo eu sabendo que não é, muitas vezes o meu apego a esse padrão mental antigo é tão grande que eu mesmo sabendo que aquilo não é legal, bater de frente, mesmo assim eu bato. Parece coisa de maluco, né? Mas não é. É coisa de gente apegada. Eu estou apegado a um padrão. E isso que eu estou falando para vocês é uma coisa sutil. Sutil. Sonhos condicionados a vida inteira a ter esse apego. É isso aí. São valores que são passados para a gente como sendo coisas realmente importantes. Mas olha só, eles foram passados para a gente. Nós não adquirimos esses valores. Porque uma coisa é você buscar o valor por você. Outra coisa é você herdar um valor, por exemplo, que é da sua família. Que às vezes não é o seu. Você não tem interesse naquilo. Mas você herda de qualquer forma. Então isso é uma coisa complicada porque, de um modo geral, você absorve certos valores bem jovem e os cultiva durante muito tempo. Até você entender que aquele valor não significa absolutamente nada para a sua vida, muito pelo contrário, ele te traz problemas. E aí você precisa se descondicionar desse valor, para então você seguir em frente livre. Então esse apego que nós temos, muitas vezes, é um apego que funciona na área do inconsciente. Você foi treinado para ser apegado em relação àquele valor e hoje você descobre que aquele valor não serve absolutamente para nada. Então você vai ter que se descondicionar desse valor para você ter liberdade. Entendeu? Então é essa ideia de vencer, por exemplo, eu fui condicionado a lutar por vitórias, né? Joguei handebol quase uma década. Então isso exacerbou mais ainda esse espírito competitivo de luta, de superação. A pergunta é, o que é vencer? Eu queria deixar até para vocês aí. Vocês me dissessem o que é vencer. É porque essa questão do vencer, cara, é uma coisa muito, muito subjetiva.
Às vezes te dão uma medalha e não te satisfaz em nada a medalha. Você acha que essa medalha ela é pouco para o que você fez. O esforço, a dedicação. Aí a pergunta que fica é o seguinte: o que é vencer? Tá, eu venci um campeonato. Eu fui campeão disso, eu fui campeão daquilo. Isso não é uma coisa, se você parar para analisar, tão importante. Ah, sim, concordo contigo, ostentação. Para mostrar para os outros. Porque na questão da vitória, por exemplo, isso é o pensamento do Alexandre hoje, tá? Quando eu penso nos jogos que eu ganhei, nos campeonatos que eu venci, foram muitos, praticamente tudo que eu participei, em termos de handball, eu venci. Eu tive colegas de equipe muito competentes, muito bons. Porque também tem isso, ninguém joga sozinho. O esporte é coletivo, então tu tem outros que jogam também tanto quanto você. Mas a questão toda, hoje, para mim, na minha visão, o ponto principal não são as vitórias, mas os treinamentos, o durante, a preparação para os jogos. Ali está a diferença, sabe? E isso serve como uma motivação para a minha vida hoje, sabe? Porque, por exemplo, no caso de hoje, o Alexandre conseguiu, sei lá, fazer tal coisa assim, dentro do campo do yoga. Mas aquilo ali é só um resultado. Mas resultado de quê? Do esforço que eu estou fazendo hoje. O meu esforço hoje ainda não apareceu, ele não foi mostrado, ele não está materializado, o esforço que eu estou fazendo. Porque é um esforço de formiga. Todo dia você faz um pouquinho. Todo dia faz um pouquinho. Só que chega uma hora que você cria um volume tão grande de esforço que não tem jeito dele não ser mostrado. Ele aparece para o mundo. Inevitavelmente. E aí alguém fala assim, pô, cara, que legal que tu fez, cara, porra, maneiro. Só que, para você, é só mais um dia de esforço, é só mais um dia de trabalho. Porque você já vem fazendo isso há muito tempo. Você já vem me trabalhando esse tipo de coisa. Por isso que, para quem está olhando para você pela primeira vez, fala assim, caraca, meu irmão, pô, esse cara consegue fazer isso aí com maior facilidade. Cara, mas isso é fruto de esforço, né? Você faz isso há muito tempo e se esforça sempre para fazer cada vez melhor. Por isso que parece uma coisa fácil. E quando a pessoa vai fazer, fala assim, pô, cara, isso aqui não é fácil não, cara. Caraca, meu pai, tu consegue fazer isso. Sabe? E aí a pessoa muitas vezes até quer um pulo do gato. Lembra daquilo que eu falei no início da live? O imediatismo, que é um dos grandes fantasmas. Que a pessoa quer resultado rápido. Não existe isso, gente. Isso não existe, é falso. Não existe resultado rápido. Sabe? A gente tem que ir no ritmo da natureza. As coisas são lentas. Sabe? É ano após ano, década após década. Você vai trabalhando. Não esquenta a cabeça com o tempo. O tempo não é seu adversário. Ele é um aliado. Por quê? Porque você vai trabalhar a tua vida toda em cima de um ingrediente que está em falta hoje, que é paciência. Paciência contigo e paciência com os outros. Então, quando você é alicerçado pela paciência, e isso é uma coisa que você se alicerça, você se estrutura em termos de paciência. E a paciência no dia a dia. É paciência no respirar, é paciência num programa de televisão que não está dos mais agradáveis, é paciência em escutar uma outra pessoa. Você às vezes nem gosta muito dessa pessoa, mas você vai ouvi-la porque você quer exercitar a paciência. Enfim, você vai ter no teu dia sempre muitas oportunidades de trabalhar a tua paciência. E cara, tá tudo certo, é isso aí. Quanto mais paciente, melhor. Quanto mais paciente, melhor. Por quê? Porque você fica observando a janela. Que janela, Alexandre? A janela da oportunidade que o universo vai trazer para você. Só a pessoa paciente vê a janela. Quem não vê a janela está no imediatismo ainda. Entendeu o parâmetro? Fica fácil de você identificar. Então, você tem que ficar esperando o momento certo. Eu dei o exemplo aqui, eu não gosto muito de dar porque eu não sou um cara feito à violência. Mas eu dei o exemplo aqui em umas lives passadas do atirador de precisão, que o pessoal chama de sniper. O atirador de precisão, ele sabe o alvo dele. Ele tem já o alvo estabelecido, o que ele vai querer
atingir com um tiro. E ele fica pacientemente esperando. Às vezes o atirador de precisão espera 1, 2 dias até o alvo aparecer. Não tem pressa. Entendeu? Então, da mesma maneira, tem que ser essa atitude interna nossa. Não com violência, mas em relação à nossa própria vida e as oportunidades que o universo vai nos oferecer. Se você está paciente, você está aguardando, você vê a janela. Opa! Vê uma porta. Opa! É por ali que eu vou. Entendeu? Esse é o momento de eu fazer o movimento. Entendeu? Não tem precipitação. Tem observação e paciência. E não tem essa história, você vai perder tempo. Esquece isso. Esquece. A tua situação é muito particular. É tua. A dos outros é dos outros. Todo mundo tem as suas situações. Particular. Não existe esse negócio de regra para todo mundo. Isso não existe. Isso aí é outra mentira que é contada pra gente. Sabe? Que tá todo mundo nada. Todo mundo nada. Todo mundo se ama, tudo bem. Mas que as oportunidades é tudo diferente para cada um, para cada pessoa. Cada um tem seu karma, cada tem sua realidade, tem seu potencial, suas questões. Então não vai ser igual para ninguém, vai ser sempre diferente. Então você tem que observar o momento para poder fazer as coisas. Inclusive isso se aplica na questão das asanas, né? Você quando está praticando asana, essa conversa com a tua musculatura tem que acontecer. Tem uns asanas nessa série de outono, um deles é Hanumanasana, em que você coloca a perna lá na frente, ou a outra atrás. Então você vai aos poucos desenvolvendo a capacidade de relaxar dentro da postura. Eu falo isso com as alunas aqui na ilha e elas ficam rindo, elas acham, porra, como é que eu vou relaxar nisso aqui? Cara, você tem que conversar com sua musculatura é sua. A musculatura não é do colega do lado, é a sua. Então você tem que conversar com ela para que ela possa relaxar e você possa se desenvolver. Existem outros asanas também dentro dessa série, que é o caso de Baddha Konasana. É um asana difícil de fazer, por quê? Porque você envolve alongamento de quadril, diretamente de quadril. E tem uma relação com o joelho. Quem sente dor de joelho, sente dificuldade, eu falei, mas eu vou estar sempre falando aqui, tem que ficar de olho no próprio quadril. Se você tem pouco alongamento de quadril, você vai sacrificar o teu joelho em termos de esforço. Então, por isso que é muito importante fazer um investimento em termos de quadril. Trabalhar quadril, sabe? Trabalhar muito, não. É trabalhar sempre. Pouco, mas sempre. 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 E aí, naturalmente, você vai percebendo que o seu joelho vai melhorando. Vai melhorando. Por quê? Porque ele está fazendo menos esforço. Ele agora tem tempo de quê? Descansar. Repouso. Lembra do... Pode traduzir essa asana? Qual? Baddha Konasana? Baddha Konasana, você junta a sola dos pés, puxa os calcanhares para junto do corpo sentado, tá? Sentado no chão. Você vai afastar um cotovelo do outro e vai fazer a flexão na tua virilha. Você vai descer com a coluna reta, deitando em cima dos pés, flexionando para frente. Essa é Baddha Konasana. Entendeu? Tem um outro também, que é a postura tartaruga. Minha postura tartaruga também, Ardha Kurmasana, que você passa o braço por dentro das pernas, levando os cotovelos para perto do chão e abraçando os pés. Você passa o braço por baixo dos tornozelos, as mãos. E aí você abraça os pés, relaxa o quadril, e você leva a tua cabeça até os pés. Isso é outro asana também que é muito bom para quadril. Agora, vê bem, quadril não é só flexão para frente. Eu estou dando exemplo de 2 flexões para frente. As torções envolvem quadril, flexão para trás envolve quadril. Então, em todas as direções, porque olha só, quando a gente fala de quadril, a gente está falando de um cinturão. O cinturão tem na parte da frente, mas tem na parte de trás também. Então toda essa musculatura a gente está trabalhando. Namastê. Porque se você não trabalha essa musculatura, você trabalha alguns grupos musculares, outros não, você fica ainda assim limitado. Não estou fazendo devido à lesão na musculatura das costas. Vai devagarzinho, cara. Não tem problema nenhum, não. Vai devagar. E tem um detalhe também, né? Você pode conversar com a Rose pelo tipo de problema que você tem nas costas e pedir a ela um asana que possa substituir e dê um conforto a você. Que você não machuque a musculatura que está sendo recuperada e você ainda assim consiga fazer um alongamento de quadril. Pode conversar com ela sobre isso. Porque olha só, gente, são 84 mil asanas. Cara. É a asana que não acaba mais. Então sempre vai ter um asana que dê para você fazer. Por mais limitação,
Seria de uma... Ah, beleza, já está substituindo, então está feito. É isso mesmo. O que acontece? Mesmo que você tenha uma lesão, tenha uma dificuldade, por exemplo, caso de pessoa que tem hernia de disco, tem gente que fala assim, eu tenho hernia de disco, não posso fazer. Pode fazer yoga sim, cara. Isso não existe. Tem muito asana, cara. A questão toda é o seguinte, você às vezes tem dificuldade de conseguir um professor de yoga com uma qualificação legal que possa te dar uma boa orientação. Isso acontece também. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa, por não ter uma qualificação legal, não ter um conhecimento legal, ela fica um tanto temerosa. Então vê bem, não vamos dizer que ela seja uma pessoa irresponsável, ela é responsável. Para ela está faltando o quê? Conhecimento. Então o que ela faz? Ela prefere dar menos, mas de modo seguro, do que se arriscar, porque ela não tem o conhecimento. Então ela não sabe o que pode ser feito. Ela tem medo de piorar a situação do aluno dela. Por isso ela não faz, ela se segura. Ah não, vai devagarzinho, faz só isso aqui tu não faz. Entendeu? Uma oportunidade eu estava fazendo um trabalho a pedido do pessoal da educação física, né? E aí eles queriam fazer um vídeo e fazer uma filmagem, tudo que iam botar num pequeno documentário, tudo. E aí eu fiz aqui na ilha, num parque que tem aqui chamado Manuel Bandeira, nós fomos para lá, a grama eu dei. E aí eu, para uma pessoa com hernia de disco, eu estava dando uma retroflexão. E aí o cara falou, mas cara, você não pode fazer retroflexão. Eu falei, claro que pode, cara. Eu falei, agora tu tem que saber fazer, né? Tu tem que saber fazer e saber orientar, para que a pessoa possa fazer e ficar bem. Aí ele, por acaso, tinha hernia de disco. Eu dei a retroflexão para ele, ele confiou, e ele ficou se sentindo super bem. Eu falei, cara, se você continuar fazendo isso aí, sempre, você não vai ter mais problema de dor, de travamento na coluna. Entendeu? Você fazendo. Agora, é importante que a pessoa conheça, né? Entendeu? Porque realmente é uma coisa delicada, coluna. Se você fizer um movimento errado ali, você pode ter um problema grave, né? Dor, tudo. Às vezes tem que parar até no hospital por conta de um movimento que foi feito de modo inadequado. Então, essa aqui é uma questão que tem que ter cuidado e bastante atenção. Não precisa ter medo, né? Mas tem que ter cuidado. Gente, 10 horas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alongamento. Alongamento é importantíssimo. Enquanto vocês estão pensando na pergunta, eu vou abrir aqui para o gato entrar que está aqui arranhando a porta. E aí? O que vocês querem perguntar? Pode perguntar, não tem problema nenhum não. Se eu não souber, eu não sei. Fala, ó, não sei, isso aí eu não sei, vou pesquisar. Se eu souber, eu respondo. O importante do alongamento é saber respeitar o limite do seu corpo, é isso mesmo. Importante isso. Tem que conversar com a musculatura, sentir ela, se ela consegue fazer, e não se arriscar, não tem necessidade. O yoga, você vai devagar. O parâmetro é conforto sempre, sabe? Passou do ponto de conforto, o conforto está indo embora, é hora de você sair, desfazer. É igual festa. Festa acontece isso. Tem um momento que a festa está começando, depois a festa fica boa pra caramba, depois a festa entra num declínio. É normal isso. Então a ideia é você perceber o declínio da festa e sair antes. Entendeu? Então você fica só com a parte melhor da festa. Sabe? Aquelas brigas, porra, às vezes festa de família, né, que tem umas confusões, uns defuntos que são ressuscitados e tudo. Então, você saindo antes, percebendo que a festa está indo para esse caminho, é a hora certa de você sair. Que não deixa de ser uma percepção aí de conforto, né? Você sente que o clima não está bom, entendeu? E sai. Mas isso a gente podia colocar isso dentro de uma relação trabalhista também.
entendeu? O trabalho não está sendo mais legal para você. Você já não está curtindo mais aquilo ali, o salário é insuficiente, e você já percebeu que o teu chefe, teu gerente, ele não vai fazer absolutamente nada para mudar essa realidade do pagamento. Enfim. Você pode pensar num relacionamento também que não está funcionando, não tá tendo um retorno. Ou seja, você pode colocar essa questão do conforto para N situações. N situações. E é um ato de amor, né, consigo mesmo. Né? É um ato de amor. Porque é muito complicado nós amarmos alguém se nós não nos amamos. É complicado. Não estou dizendo que não seja possível. É possível. Mas é complicado isso. E não é adequado. Se você parar para analisar, não é adequado. Né? É adequado você ter um carinho por você, inclusive até você mostrar para outras pessoas, sejam amantes ou sejam amigos, que é adequado que elas tenham apreço pelas suas coisas, pelas suas questões. Sabe? Você às vezes está cansado, às vezes não está bem para sair, não quer sair, não está afim de fazer determinadas coisas, e não faz sentido você se sentir obrigado a fazer. Né? Então, o conforto também vai passar por aí. Então, a nossa psique está ligada ao corpo, como falei no início da live. O nosso corpo ligado à psique. E às vezes muitas dores, né, e tensões são decorrentes de questões aí, emocionais e psicológicas que nós não conseguimos resolver de modo adequado. Né? Então, à medida que você começa a se observar, principalmente quando você confronta essas situações, né, se vê diante dessas situações, é legal você mapear isso e você começar a trabalhar na desconstrução desse tipo de situação. O corpo vai agradecer, porque muitas vezes o nosso corpo sente dores que são dores psicológicas, né? Dores emocionais. E aí refletem no corpo. Então, por isso que o yoga tem esse cuidado todo, né, de trabalhar o corpo, porque aí ele começa a trabalhar a parte emocional. E aí é até normal, né? Você começar a ter sonho, você começar a ter certas intuições, certos pressentimentos. Cara, o tempo todo a gente está sendo mexido, cara. Com a asana, o tempo todo a gente é mexido. Não tem outro jeito. Isso aí é constante. Entendeu? Gente, queria agradecer a vocês pela presença. Desculpe. Pela presença e foi ótimo. A live hoje foi muito legal. E quarta-feira estamos de volta, tá? Fiquem bem e vamos nos falando. Se tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, saber alguma coisa, não tem problema nenhum. Manda um direct aqui no Instagram, manda pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. Quem não tem, me manda alguma coisa pelo Instagram, que eu dou o WhatsApp, não tem problema nenhum. É o WhatsApp da escola. E a gente vai conversando e vai tocando. Se vocês tiverem sugestão para tema da quarta-feira que vem, manda, também é muito legal. Tem uma menina que eu botei até nos stories, é a Amanda Rios. Ela fez uma formação comigo em 2015 e ela, muito boa professora, ela começou a desenvolver um trabalho em Magé. E eu vou ver se eu consigo trazer ela numa live, mas aí essa live vai ser uma live diferente, vai ser uma live provavelmente numa segunda-feira. Eu não sei se nessa segunda ou numa outra segunda, que ela falou para mim que segunda-feira é mais fácil para ela. Então eu vou acertar, porque ela faz um trabalho bem específico com crianças e tudo. E aí eu queria que ela conversasse, falasse com a gente e a gente... Ah, sim, bem lembrado, Wagner. Bem lembrado. Nós vamos estar fazendo um retiro de inverno no dia 22 de julho de 2023. Quem quiser participar do retiro de inverno, entre em contato com a gente, tá? Ou aqui pelo Instagram, ou manda pelo WhatsApp, ou manda lá por dentro do YouTube também. Tem como se comunicar com a gente, tá? E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vai ser sábado e domingo, né? A gente vai chegar sábado bem cedinho lá. O lugar é bonito, muito bonito. É em Vrajabume, né? Fica entre Teresópolis e Friburgo. O bairro lá é o bairro de Albuquerque, de Teresópolis. E o lugar é belíssimo, né? O lugar é belíssimo. E os salões são muito bons também de prática. Vai ser
Um evento muito, muito bom. Então, vale a pena vocês participarem. E a gente está com um preço super camarada, né, cara? A ideia é um preço, vamos chamar assim, um preço pós-pandemia, né? A gente está fazendo uma coisa dentro dessa necessidade que a gente está tendo de recuperação da economia, né, do país, né? A ideia é a gente movimentar, começar a mover energia aí, porque a gente ficou muito tempo parado, né? Então, vamos ver se a gente consegue juntar uma galera lá, um grupão, e a gente passar boas horas lá trocando e aprendendo e ensinando, né? O autoconhecimento, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Legal, gente? Gente, vou ficar por aqui, vou deixar gravada a live, tá? Vocês puderem compartilhar com outras pessoas que não puderam vir e tudo, com amigos de vocês, e quiserem participar até do evento mesmo, do retiro de inverno, tá? Compartilha que vai ser muito bom, vale muito a pena. Legal? Então, quarta-feira estamos de volta. Namastê, obrigado novamente. Hariom.